Olá pessoal, aqui é o professor Paulo e hoje eu estou gravando essa videoaula para a gente entrar na química propriamente dita e falar um pouquinho sobre equações químicas aí, tá? Então a equação química vai representar na escrita uma reação química. Então, ó, por exemplo, a decomposição da água vai levar em conta a composição das moléculas envolvidas. Então, por exemplo, a água ela é formada por moléculas de H2O, ou seja, dois hidrogênios e um oxigênio, H2O, água, né? O gás hidrogênio e oxigênio são produtos. Então a gente pode quebrar a molécula de água e formar hidrogênio e oxigênio, já que ela é formada de hidrogênio e oxigênio? A gente pode. Esse processo é chamado de eletrólise da água, tá? Então, se eu passar uma corrente elétrica na água, ela vai quebrar e formar dois gases, um hidrogênio e oxigênio. E eu posso coletar em diferentes frascos aí, tá? E aí a gente pode representar essa reação da água se transformando em hidrogênio e oxigênio dessa maneira aqui, ó. Aqui, ó, água, a setinha indica a reação química, se transformando em hidrogênio e oxigênio, H2, hidrogênio gasoso, O2, oxigênio gasoso, tá? Não existe só H, tipo hidrogênio atômico, não. É sempre moléculas, tá? Não átomos sozinhos. Então, H2, O2. E aqui, pessoal, uma representação mais correta aqui, tá? Porque se você olhar aqui, ó, você tem H2O dando H2O2. Mas pensa comigo, ó, se eu quebrar uma molécula de água, quebra aqui no meio, ó, vai liberar um hidrogênio e um oxigênio só. Então, precisa balancear essa reação para ficar certinho. O mesmo número de átomos desse lado tem que ser o mesmo número de átomos do outro lado, tá? A representação mais correta é quando a gente quebra duas moléculas de água. Então, eu quebro aqui no meio, quebro aqui no meio. Eu formo dois gases hidrogênios. Ó, eu formei um, formei outro. E um gás oxigênio. Esse O se liga com esse, né? E um gás oxigênio. Aí sim, aí tá certinho. Ou seja, em vez de colocar H2O mais H2O, eu posso pôr 2 H2O. Vai dar, em vez de pôr H2 mais H2, eu posso pôr 2 H2, tá? Para resumir tudo, para não ter que ficar escrevendo um monte de coisa. Belezinha? Vamos para o próximo slide. Então, a equação química ela é uma maneira de representar uma reação química, tá? Então, os números que indicam a proporção entre a quantidade das moléculas numa equação química são chamados de coeficientes ou coeficientes estequiométricos. Então, um exemplo de reação aqui é 2H2O vai dar 2H2 mais O2. Ou seja, duas moléculas de água, em palavras, né? Aqui embaixo está como a gente tipo, falaria essa reação. Então, duas moléculas de água vão reagir e vão formar duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio. Beleza? É isso aí, pessoal. E aqui, pessoal, tem desenhos. H2O, né? Então, H2O. Esse vermelhinho seria o oxigênio, os brancos seriam hidrogênios. A água não é H2O, então tem dois hidrogênios para um oxigênio. Então, outra molécula de água, na hora que ela quebra, ela vai separar os hidrogênios, né? Então, esses dois hidrogênios vêm para cá, esses dois hidrogênios vêm para cá, e esse se liga com esse e forma esse. Beleza? Pessoal, então outro exemplo. Aqui, ó, ele ficou juntinho, mas é N2 mais 3H2, dando 2NH3, tá?
Então, em palavras, uma molécula de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio, para formar 2 de amônia. Esse composto NH3 chama amônia, tá? Amônia tem na urina, aquele cheiro de urina é amônia. Então, outra reação aqui, ó, outra equação química. C2H6O mais oxigênio vai dar 2 de CO2 mais 3H2O. Ou seja, em palavras, uma molécula de etanol, esse composto aqui é o etanol, reage com 3 de oxigênio, 3 moléculas de oxigênio, para formar, então, isso daqui, a setinha significa que formou, 2 de gás carbônico, 2 de CO2, gás carbônico, e 3 moléculas de água. Belezinha? E aqui, pessoal, uma tarefinha aí para vocês. Eu quero que vocês tentem fazer na casa de vocês, usando moeda, ficha, bolinha, massa de modelar, o que vocês quiserem. E tentem representar as reações químicas aqui. Igual as anteriores, que foi com bolinhas, né? Tipo, uma bolinha para oxigênio, 2 bolinhas, uma para cada hidrogênio. Então, tentem fazer aqui, ó, a primeira, que é do 2H2O, vai dar 2H2 mais O2. Ou essa daqui, ó. Lembrando que cada bolinha tem que ter a mesma cor, se for para o mesmo elemento. Por exemplo, as bolinhas de oxigênio tem que ter uma cor, por exemplo, amarela ou vermelha. Então, todos os oxigênios aqui vão ter que ser vermelhos, tá? Aqui, ó, carbono mais O2 vai dar CO2. Beleza, pessoal? Tentem fazer em casa e bons estudos. Um abraço, pessoal.